para todos os públicos. Bom dia, alunos do 4º e 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Eu sou a professora Edilane Siqueira, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa, tá? Dando continuidade a esse belíssimo projeto aí da Prefeitura Municipal de Rosário. Como já vínhamos fazendo no decorrer das nossas aulas, a gente sempre inicia com uma revisão, ok? Então a gente não vai fazer diferente hoje. Vamos dar início aí com o nosso Vamos Relembrar. E aqui eu peço a atenção de vocês, tá? Porque a gente vai resgatar. O que é resgatar? É pegar um pouquinho da aula passada para a gente relembrar qual foi o assunto que a gente deu para poder entrar no assunto novo, tudo bem? Vamos lá. Falamos de sinais de pontuação. Lembram que a gente iniciou, foram 2 aulas falando sobre os sinais de pontuação e da necessidade e importância deles na construção dos textos, de frase, enfim, a importância que os sinais de pontuação têm dentro da língua portuguesa. E aí eu vou resgatar, lembra que eu já falei o que significa resgatar? É trazer um pouquinho da aula passada através desse slide aqui para a gente relembrar um pouquinho sobre alguns dos sinais de pontuação mais importantes. O que é que eu chamo de mais importante? São aqueles que a gente usa no cotidiano, são aqueles que a gente utiliza no nosso dia a dia ou que a gente vê com mais frequência nos textos, tá bom? Vamos lá. Aspas. As aspas, aqueles 2 tracinhos lá em cima que os coleguinhas ali estão segurando, indicam que retiramos a fala de alguém do texto, certo? Então, eu tirei a fala de alguém, de algum lugar, de um livro, de um texto, e estou usando lá na construção do meu texto, lá no parágrafo que eu estou construindo durante a minha atividade. Aí eu pego a fala que outra pessoa já disse e coloco as aspas, tudo bem? Ponto final, um dos mais importantes também e também um dos mais fáceis. O que o ponto final faz? Ele serve para indicar o final de uma frase, seja essa frase afirmativa, seja essa frase negativa. Sempre que eu concluo uma frase, eu vou lá e coloco o pontinho, é o ponto final, para sinalizar que a minha ideia acabou, que a minha ideia finalizou. Por isso, ponto final. Travessão. O travessão é aquele tracinho que indica que alguém vai falar. Sempre que uma personagem for falar algo durante um texto, eu preciso sinalizar com o travessão. É ele que me diz que aquilo é a fala da personagem, tá bom? Se eu não colocar, fica sem efeito e eu não posso afirmar que aquela frase foi dita por aquele personagem, certo? Continuando, ponto de exclamação, amarelinho aqui. Indica admiração, alegria, surpresa, espanto. Então, sempre que eu me admirar de algo, sempre que eu elogiar algo, sempre que eu me espantar, eu vou usar o ponto de exclamação durante a construção das minhas frases. Reticências, os 3 pontinhos aqui, iguaizinhos aqui como a figurinha, são usados para indicar uma interrupção de pensamento. Lembram que a gente conversou que as reticências são utilizadas quando eu vou falar alguma coisa e acabo desistindo? Eu não concluo o meu pensamento? Se o meu pensamento tiver sido concluído, se eu tiver escrito tudo o que eu queria dizer, eu coloco o ponto final. Se eu desistir durante a construção do meu texto, eu desistir de concluir meu pensamento, vou colocar só uma parte, eu vou lá e uso as reticências, ok? 2 pontos. Os 2 pontos são usados para quê? Para dar uma explicação, para enumerar coisas. Então, sempre que você for enumerar algo, que você for explicar algo, que, por exemplo, você vai dar entrada em um discurso, você vai começar a falar durante o seu texto, a personagem vai começar a falar, você vai lá e coloca, Maria falou, 2 pontos, e aí entra com travessão, viu como cada sinal depende do outro?
Aí você entra com o travessão para sinalizar que Maria, que é aquela personagem do texto que você está lendo, tá? Que você está escrevendo, ela vai iniciar a sua fala. Mas antes disso, eu preciso colocar os 2 pontos. Lembrando também, os 2 pontos servem para quê, professora? Quando você vai enumerar. Quando você vai classificar uma quantidade de itens, por exemplo, você vai lá e coloca 2 pontos. Item 1, chocolate. Item 2, pera. Item 3, maçã. Então, eu estou falando assim uma hipótese, eu estou falando uma situação que pode acontecer. Estou inventando aqui, tá? Usando a criatividade para tentar mostrar para vocês como a gente pode utilizar os 2 pontos. Vírgula. A vírgula, muito importante, fundamental na leitura. Lembram que a gente falou que é aquela dicasinha de ser a respiração, que a vírgula é o momento que você para respirar? Quando você está lendo um texto e você olha uma vírgula, ela sinaliza que é o momento que você tem para fazer uma respiração rápida e, com isso, uma pausa durante a leitura, para a leitura não perder o sentido. Então, a vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Tá certo, gente? Então, esse foi o resgate com relação aos sinais de pontuação que a gente trouxe aqui para vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, o professor da sala de aula tá aí para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, dando todo o apoio que vocês precisam para tentar realmente absorver todo o conteúdo com relação aos sinais de pontuação. O que é absorver? Aprender tudo, certo? Vamos lá. Então, vamos dando continuidade à nossa aula de hoje, entrando com o nosso assunto real. Qual vai ser? Sílaba. Ah, professora, sílaba já é um conteúdo que eu dou desde a minha educação infantil. Eu dou lá no 1º ano, dei no 2º, dei no 3º. Agora eu vou de novo, 4º e 5º ano. Sim, porque a língua portuguesa, ela só vai se aprofundando. Os conteúdos, vocês começam lá do básico e aí eles vão se tornando um pouquinho mais difíceis. E difíceis entre aspas. Olha aí a professora utilizando aí uma referência de que você vai sempre ter os mesmos conteúdos, mas o grau de dificuldade deles vai aumentando um pouquinho. Mas nada que uma boa aula e a dedicação do aluno não seja necessária para que vocês aprendam, tá? Hoje nós vamos dar um assunto específico com relação às sílabas, tá bom? Que assunto é esse, professora? Primeiro vamos entender o que é a sílaba, ou no nosso caso, de 4º e 5º ano, nós não vamos aprender, nós vamos relembrar, tudo bem? Sílaba. Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao falar uma palavra. Cada vez que eu estou aqui conversando com vocês, cada palavra que eu falo para vocês tem uma sílaba. Então, palavra. Então, cada som que eu emito pausadamente, que quando a gente acaba construindo uma frase, acaba aparecendo de forma mais rápida, eu estou pronunciando aqui várias sílabas para vocês repetidamente, tá? Toda fala que eu passo para vocês está construída de várias sílabas. Por quê? Porque eu tenho várias palavras, tudo bem? Então, gente, repetindo, sílaba é cada impulso de voz, é cada som que sai da minha boca. Então, som, boca. Então, tudo que eu falo são o quê? Sílabas, que juntas formam palavras, ok? A classificação das sílabas, que é o que nós vamos aprofundar hoje, pode variar quanto ao número de sílabas ou quanto à posição da sílaba tônica. Creio eu que todos vocês já ouviram falar tanto de número de sílabas quanto de sílaba tônica. Precisamente hoje, ou seja, hoje, nós vamos falar sobre número de sílabas, tá? Nas nossas próximas aulas, nós também veremos a questão da posição da sílaba tônica, porque é um conteúdo que depende do outro, tá? A gente começa falando de um, mas termina falando do outro, tudo bem? Então, vamos relembrar. Sílaba é cada som, é cada sopro de som que sai da minha boca, tá? Então, som, boca, cada palavra, ela tem a sua sílaba para que possa ser construída a palavra, certo?
E aí essa sílaba, ela pode ser classificada de duas formas. Eu posso classificar quanto a sílaba tônica, que nós veremos futuramente, ou melhor, nós vamos relembrar futuramente. E hoje nós vamos falar sobre a outra classificação das sílabas. Qual é ela? O número de sílabas, tá certo? Então, vamos lá. Quanto à quantidade de sílabas, elas podem ser classificadas de 4 formas. Então, aqui destacadas, aqui mais pretinhas aqui em negrito. E a gente vai ver quais são os tipos que as sílabas podem ser classificadas. Qual o nome que a gente pode dar para elas, para essas sílabas. Então, gente, monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas, tá? É um conteúdo muito fácil que você consegue absorver bastante prestar atenção, porque cada nomezinho desse, ele já define a quantidade de sílabas que a palavra tem que ter para ser considerada monossílaba, tudo bem? Então, vamos lá. Monossílaba, mono vem de um, quer dizer uma única coisa. Mono quer dizer um. Então, cada palavra que é considerada monossílaba, ela só tem uma sílaba, certo? Exemplo, cor, sol. Percebam que são palavras que eu só precisei de quê? Uma sílaba. Para eu concluir essa palavra, eu só precisei soltar um sopro de voz, apenas uma única sílaba. Som, sol, ar. Todos são exemplos de palavras monossílabas, ou seja, elas só têm uma sílaba. Dissílabas é quando o próprio nome já diz, aqui ó, vem de dois, certo? Dissílabas tem duas sílabas. Aqui eu tenho exemplos, inclusive elas já estão separadinhas, tá? Todas as vezes que eu for utilizar a separação de sílabas, eu preciso de quê? Especificar com esse tracinho aqui do meio. Ele vai estar me mostrando, ou vai estar mostrando para a pessoa que está lendo a sua atividade, por exemplo, que você de fato separou aquela palavra através da separação de sílabas, tá? Casa, casar. Eu tive o quê? 2 sons diferentes. Eu abri a minha boca 2 vezes para soltar 2 tipos de sons diferentes. Ou seja, eu tive 2 sílabas que eu expressei, que eu falei aqui para vocês. Casar. Chave. Então, também é uma palavra de sílaba. Órgão. Também 2 sílabas pronunciadas. E aqui o último exemplo das dissílabas, eu tenho pipa. Então, eu emiti 2 sons, eu abri a minha boca 2 vezes, certo? Então, também é uma palavra dissílaba. Próximo. Trissílabas. Tri vem de trio, 3. Então, são as palavras que têm 3 sílabas. Exemplos. Caderno. Caderno. Eu abri a minha boca 3 vezes, tá? Então, eu tenho 3 sílabas separadinhas aqui pelo nosso hífen. Aqui o nosso tracinho, ó. Caderno. Próxima palavra. Caneta. Também emiti 3 sons aqui com a minha boca. Então, eu tenho uma palavra trissílaba. Cinzeiro. Também é uma palavra trissílaba. Percebam quantas vezes eu preciso emitir sons, eu preciso abrir minha boca para concluir a palavra. E isso vai dar para você a resposta sobre a quantidade de sílabas que aquela palavra tem. E agora, polissílabas. Polissílabas,
A gente sabe, né, gente, que tem palavras pequenas e palavras grandes. Então, se ela tem só uma sílaba, ela é monossílaba. Se ela tem 2 sílabas, ela é dissílaba. Se ela tem 3 sílabas, ela é trissílaba. Professora, mas aí a gente vai ficar até quando com vários nomes? A gente encerra no polissílaba. Por quê? Independente do tamanho da palavra, se ela tiver mais de 3 sílabas, ela vai ser polissílaba. Aqui, o primeiro, vimos monossílaba, 1 sílaba, dissílaba, 2 sílabas, trissílabas, 3 sílabas e 4 em diante, independente do tamanho da palavra, ela vai ser considerada polissílaba. Vejam que eu estou repetindo várias vezes para que vocês possam entender, tá bom? Polissílabas. Quando acontece de ter palavras polissílabas? São palavras grandes, são palavras que têm 4 ou mais sílabas. Um exemplo, professora. Aqui, maracujá. Maracujá. Eu abri a minha boca 4 vezes para emitir as sílabas dessa palavra. Então, ela vai ser classificada como? De acordo com a quantidade de sílabas. Em polissílaba. Aqui nós temos infelizmente. Olha que palavra grande, a mão todinha. Infelizmente. Então, é uma palavra com 5 sílabas. Então, 5 sílabas, ela também é considerado polissílabas. Por quê? Porque poli significa vários. Então, de 4 sílabas em diante, todas as palavras serão classificadas como polissílabas de acordo com a classificação de sílabas. Tá bom, gente? Vamos aqui dar continuidade. Então, gente, agora nós vamos ver aqui um outro exemplo com figuras de classificação das palavras, de acordo com a quantidade de sílabas, claro, porque a gente não vai sair do nosso conteúdo de hoje. Então, aqui nós temos sol, 1 sílaba. Percebam aqui mono em vermelho, que é exatamente aquilo que eu falei para vocês, que cada uma dessas classificações, tanto monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, o que está destacado de vermelho é que representa a quantidade de sílabas de todas as palavras que forem encaixadas em cada um deles. Mono quer dizer 1. Então, aqui só podem vir palavras que tenham 1 sílaba, tá? Aqui nós temos como exemplo, sol. Só abri a boca uma vez, só fiz uma emissão de voz. Então, é 1 sílaba, é a classificação, é monossílaba, certo? Dissílabo, de 2. Aqui eu tenho o quê? Olho. Percebam, eu não falo olho de uma vez, é olho. Então, eu tenho 2 sílabas aqui nessa palavra, tá? Ela não é uma monossílaba, ela é dissílaba. Na separação silábica, o O fica aqui sozinho, tracinho, lho. Então, ela é uma palavra dissílaba. Próximo. Celular. Celular. 3 sílabas. 3 sílabas, ela é uma palavra trissílaba. Tri de 3. Então, celular é trissílaba. Celular. Nosso último exemplo aqui, nós temos o abacaxi. O abacaxi, ele está aqui incluído como uma palavra polissílaba. Poli, de vários. Por quê? Vamos ver. Abacaxi. Abacaxi, deram 4 sílabas. Então, 4 sílabas ou mais, eu chamo essa palavra de polissílaba, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho mais outros exemplos com várias crianças aqui pronunciando algumas palavras. E aí a gente vai junto responder qual é a classificação dessas palavras que cada uma dessas crianças trouxe aqui pra gente, tá bom? Meu, chá, oi, já. Todas essas palavras eu emiti um único som. Eu abri a boca uma única vez para finalizar todas elas. Ó, chá, oi, já,
e meu. Então, se eu só definir uma sílaba e eu já concluí a palavra em cada uma delas, elas são palavras o quê? Monossílabas, certo? Próxima criança. Aqui ela já falou as palavras e ainda separou, fez a separação silábica aqui. Olha aqui o tracinho, o hífen em cada uma das palavras. Ele disse casa, casa, café, café e alô, alô. Você não fala alô, não é uma palavra só, é alô, certo? Então, todas essas palavras tiveram que 2 sílabas cada uma delas. Eu abri a boca 2 vezes para finalizar cada uma delas. Então, elas são o quê? Dissílabas, certo? Próximo. Aqui o menino falou 3 palavras e dividiu também. Fez a separação silábica. Ele trouxe aqui pra gente. Vergonha. Vergonha. Jacaré. Jacaré. Bonito. Bonito. Então, cada uma dessas palavras tiveram 3 sílabas, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Portanto, são classificadas como trissílabas, certo? E aqui o nosso último exemplo, nós temos também, já com a separação silábica, 3 palavras. Anônimo, certo? Eu abri a boca quantas vezes? 4. Próxima. Apartamento. Eu abri minha boca mais vezes. Eu abri minha boca 5 vezes, ó. Apartamento. 5. E a próxima palavra, garotada. Garotada. Então, aqui eu tive 4 sílabas, aqui eu tive 5 sílabas e aqui eu tive novamente 4 sílabas. E a partir de 4 sílabas ou mais, as palavras são classificadas como polissílabas, certo? Vocês conseguiram perceber a diferença de cada uma delas? Como eu posso classificar de acordo com a quantidade de sílabas? Como eu devo fazer? Mas calma que nossos exemplos ainda não pararam por aqui. Aqui eu trouxe um textinho para vocês, muito rápido, que eu vou fazer a leitura, para reforçar o entendimento de vocês com relação à classificação das palavras. Vamos lá. Leia em voz alta a palavra não. Não. Você leu não em apenas um impulso de voz. Lembram que eu vinha falando sobre isso com vocês? Logo, não tem apenas uma sílaba. Não. Falei, concluí a palavra abrindo a boca só uma vez, certo? As palavras de uma só sílaba são chamadas monossílabas. Mono significa um. Lembra que esse texto ele vem aí trazendo um pouquinho de tudo que a gente viu no decorrer da nossa aula. Leia agora a palavra lobo. Leia aí da sua casa. Lobo. Leu? Bora lá. Quantas sílabas tem a palavra lobo? 2, não é? Lobo. As palavras de 2 sílabas são chamadas dissílabas. Di significa 2. Já a palavra pescoço, leia aí na sua casa, fale. Pescoço. Tem 3 sílabas. Estas palavras são chamadas trissílabas. Lembram? Tri é igual a 3. Finalmente, palavras como antipático, repita aí na sua casa. Antipático. Palavra grande, né? São chamadas polissílabas. Porque poli quer dizer muitas sílabas.
Assim como antipático, ó. Antipático, 5 sílabas. Porque tem mais de 3 sílabas, ok? Até 3 sílabas eu chamo de trissílabas, tá? A partir de 4 ou mais eu chamo de polissílaba, ok? Vamos lá. Vamos agora exercitar, que é algo que a gente já vinha fazendo, inclusive, tá? Mas agora é uma atividade de fato, não só exemplos. Vamos lá. A boquinha aqui, gente, ó, ela representa o número de vezes que você movimenta a boca para falar a palavra. Lembra? Emitir um impulso de voz que a gente vem falando no decorrer da nossa aula toda. Pois é o que ela simboliza bem aqui, essa boca. O lápis, que tá bem aqui, ele representa a escrita de cada pedacinho da palavra. Então, ele representa o quê? A escrita de cada uma das sílabas. E lembrem de colocar sempre o tracinho quando for fazer a separação silábica. Ele faz parte da separação silábica, sim. Ele é importante, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos a palavra. Vamos ler. A palavra é o exemplo inicial. Picolé. Picolé. Eu fiz 3 impulsos com a minha boca. Então, eu abri a minha boca 3 vezes. Eu tenho qual separação silábica? Picolé, certo? Aqui eu tenho no quadro exatamente essas palavras aí da atividade. Aqui eu tenho a quantidade de vezes que eu abri a minha boca. Aqui eu tenho a separação silábica. Mas e a classificação, professora, que você falou tanto? Bora responder também? Vamos lá, tá? Picolé, 3 sílabas. Ela é então o quê? Uma palavra trissílaba. Ela é trissílaba. Próxima palavra. Avião. Avião. Eu também abri a minha boca quantas vezes? 3, tá, gente? 3 vezes eu tive impulsos com a minha boca. Eu abri a minha boca 3 vezes. Avião. Como é que é a separação silábica, então? Tá aí, ó, na televisãozinha, no quadro para vocês. Avião. Nós temos ali a separação silábica. E de acordo com a classificação, então, se também tem 3, eu já sei que ela também é uma palavra trissílaba, tá? Igualmente como picolé. Próxima palavra. Borboleta. Borboleta. 4 vezes eu abri a minha boca, certo? Então, se eu abrir a minha boca 4 vezes, eu já consigo saber qual é a classificação. Mas antes, vamos ver aí a separação silábica. Borboleta. Viram? Separada por sílaba e eu não esqueci os tracinhos, ok? Então, se borboleta tem 4 sílabas, borboleta é uma palavra polissílaba. Próximo exemplo. Caju. Caju. 2 vezes eu abri a minha boca, certo? Vamos ver a separação silábica. Caju. K-ju. 2 vezes. Então, qual é a classificação silábica dessa palavra? Ela é uma palavra de sílaba, certo? E aí, uma palavra mais curtinha ainda agora. A próxima, pão. Pão. Apenas um impulso de voz. Então, eu só abri a minha boca uma vez. A classificação, então, da minha palavra pão vai ser qual? Olha a separação. Nem tem separação, porque é só uma sílaba. Se é só uma sílaba, eu não separo. Então, eu posso chamar pão de monossílaba. É uma palavra monossílaba. Próxima palavra. Telefone.
telefone. Quantas vezes eu abri a minha boca? 4. Então, se eu abrir minha boca 4 vezes, eu já sei qual é a classificação. Mas vamos olhar aqui a separação silábica. Não esquecendo os tracinhos. Telefone. Então, como é que eu classifico essa palavra? Ela também é uma palavra polissílaba. Tem mais de 4 sílabas, ok? Ou melhor, tem 4 sílabas, certo? E agora vamos para uma palavra um pouquinho maior. Refrigerante. Vamos falar devagar? Refrigerante. 5 vezes. Eu abri a minha boca 5 vezes. Vamos ver a separação silábica? Refrigerante. Exatamente. Mantive as minhas 5 sílabas separadinhas aí pelo tracinho. Então, a partir de 4 ou mais sílabas, a gente já sabe como é que classifica. Então, refrigerante é uma palavra polissílaba também. Certo, turma? Então, a gente conseguiu ver aí quantas vezes a gente abriu a boca para falar essas palavras, como fez a separação silábica, como a gente fez a separação silábica e também a classificação de cada uma delas, tudo bem? Vamos continuar. Aqui eu já trouxe especificado bem claro para vocês aqui as respostas, só para a gente discutir juntos, tudo bem? Separe as palavras do quadro em sílabas e classifique quanto ao número delas, certo? Aqui é exatamente a atividade anterior que a gente fez, só que só para a gente fechar, já fazer a leitura juntos, tá bom? Palavra mar. Separação silábica não tem, permanece mar. E a classificação monossílaba, porque só tem uma sílaba. Vida. Vida. 2 vezes. 2 sílabas é dissílaba. Moleque. 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 3 sílabas. Trissílaba. Paralelo. Paralelo. 4 vezes, então ela é polissílaba. Vergonha. Vergonha. Eu tenho o quê? 3 sílabas. Já falei um outro exemplo aqui na atividade. E ela é também uma palavra trissílaba, tá? Bem, gente, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aí tentado também interagir com a professora, apesar da distância que a gente se encontra. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, volto a dizer, procurem o professor, procurem a tia ou o tio da sala de aula, peça ajuda para o papai e a mamãe ir até a escola, esclarecer as dúvidas de vocês com alguma atividade, tá bom? E aí, continuem se esforçando. A tia aqui, a professora, deseja uma excelente semana para vocês e até a próxima aula, tá? Na próxima, a gente volta a resgatar um pouquinho desse conteúdo. Até mais. Um abraço.